Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Mata Atlântica de pé. Esse tem que ser o mote, o nosso grito para pensar no mês de maio. E nessa data, o 27 de maio, Dia Nacional da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta brasileira e cobre 17 estados, 15% do país. Pernambuco também é floresta atlântica, com 69 unidades de conservação. A gente vive na floresta. E é por isso, mas também pela conservação da natureza, das plantas, dos animais e espécies únicas dessa floresta que precisamos fazer mais do que diminuir o desmatamento. A gente precisa fazer mais do que preservar. Olá para você que me ouve agora pelo Spotify, pelo YouTube, pelas plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá que discute meio ambiente, agricultura familiar, convivência com o semiárido e também com a Mata Atlântica. Toda segunda-feira a gente tem um podcast novo por aqui. Faz o seguinte, segue esse canal aqui para que semana que vem você já saiba que tem Cantos do Sabiá, tem comida de verdade e para não perder nada. Pode ser? Segue a gente aí. Mata Atlântica de pé. Esse tem que ser o mote, o nosso grito para pensar no mês de maio. E nessa data, o 27 de maio, Dia Nacional da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta brasileira, cobre 17 estados. Pernambuco também é floresta atlântica, com mais de 60 unidades de conservação. A gente vive na floresta. E é por isso, mas também pela conservação da natureza, das plantas, de animais, das espécies únicas dessa floresta, que a gente precisa fazer mais do que diminuir o desmatamento. A gente precisa fazer mais do que preservar. A Mata Atlântica precisa estar de pé, livre de veneno, de desmatamento, do agronegócio, dos pastos gigantescos. Uma floresta de pé vale muito mais do que desmatada. Bora conversar sobre nossa floresta? Quem vem conversar com a gente nesse Dia da Mata Atlântica e a Mata de Pé é Cíntia Lima. Ela que é bióloga, mestre em biologia vegetal e doutoranda em etnobiologia e conservação da natureza, lá pela UFRPE. É servidora pública da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, CPRH Pernambuco, como analista ambiental na gestão de áreas protegidas. E hoje é a nossa entrevistada Cíntia. Muito bem-vinda. É uma satisfação estar aqui com vocês, João Lucas. Especialmente para falar de Mata Atlântica, né? Que massa, Cíntia. Vamos embora, então vamos falar dela, de uma Mata Atlântica de pé, né, que a gente fala. Por que a gente precisa de uma data feita essa, né, o 27 de maio, para lembrar de conservar a nossa Mata Atlântica, Cíntia? Exatamente, essa data foi criada para a gente parar e refletir um pouco sobre o que é a Mata Atlântica e sobre o que ela representa de verdade para a gente, né? Por vezes a gente está aqui, como você bem falou, né? 17 estados tem Mata Atlântica e por vezes a gente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, está muito desconectado com a natureza, com essa Mata Atlântica e com tudo de bom que ela traz para a gente, né? Em termos de provimento de serviços, né, ecossistêmicos que a gente chama, né, por exemplo, melhorar a qualidade do ar, o clima, né, amenizar o clima, amenizar essa questão toda de mudanças climáticas, sem falar na água, que é o mais óbvio, né, assim, 110 milhões de pessoas no Brasil são abastecidas por áreas que são, por águas que são geradas na Mata Atlântica. Então, a gente, nada mais do que justo de que a gente tire um dia aí do ano para parar e refletir sobre a Mata Atlântica. E sobre o que a gente está fazendo para conservá-la, né? Exatamente. E é muito doido pensar nisso quando a gente literalmente vive dentro de floresta, né? 72% da floresta atlântica é habitada no país. A Mata Atlântica é uma floresta urbana, Cíntia. O que isso significa? A gente está no meio de uma floresta sem muitas vezes nem saber, né? Exatamente. A gente fala muito assim do domínio da Mata Atlântica, né? O que já foi a Mata Atlântica um dia, a gente só tem cerca de 12% da área que era coberta por Mata Atlântica. E o restante, todos esses quase 80% aí, foi substituído
por cidades, por pastos, Uhum. por monocultura, né, que é o que a gente tem. E isso de muito tempo, né? Então, lá desde 1500 que esse foi o fronte de abertura da degradação É no país, verdade. desde o tempo de colonização, né? Então, por isso que a Mata Atlântica, de fato, tão degradada em termos de área, mas ainda assim resguarda muita riqueza, muita biodiversidade e muitos serviços ecossistêmicos. E veja, você falou que sobra 12% de Mata Atlântica originária, né? E eu acho que, diferente de outras florestas, como é a própria floresta, a floresta amazônica, a Mata Atlântica ela está aqui, ela está ao nosso redor, a gente vê, mas por morar nela também muitas vezes não percebe, né? O quanto ela vai sendo degradada, vai sendo substituída, vai sumindo, né, Cíntia? Exatamente. E por vezes ela vai sumindo em termos estruturais, né? Da gente não enxergar mais Uhum, aquela floresta, mas também vai sumindo, mesmo onde tem floresta, são tantos impactos que a gente não consegue perceber, é como verdade. ruído, iluminação, essa perturbação toda que a gente produz e às vezes nem se Sim. dá conta. Inclusive, esse é o tema do meu doutorado, que eu estou estudando Olha agora, aí. que é estudar como, ok, nem só o desmatamento é o problema. A gente pensa muito assim, temos Uhum. que parar o desmatamento, mas será que é só isso? Será que aquela intervenção, aquele barulho, aquela estrada cortando entre um fragmento e outro, traz um impacto muito grande, né, sobre toda essa biodiversidade? Uhum. Então, é bem importante que a gente esteja atento a essas outras formas, além do desmatamento, para a degradação dessa floresta, e estar perto de floresta, principalmente para quem mora e para quem está muito perto, ter essa consciência, né, de outros impactos que a gente pode É estar verdade. gerando e precisa estar bem atento, realmente. Perfeito. Inclusive, Cíntia, recentemente falamos sobre a APA Bibiribe, né? A área de proteção ambiental Bibiribe. A E aldeia Beberibe. isso, da aldeia Bibiribe, e como ela estava sendo ameaçada, inclusive por esses projetos, né? Não necessariamente só o desmatamento, mas também uma população que mora muito perto e acaba tendo seu impacto, né? O seu próprio impacto. Animais estão invadindo nossas casas. Não. Talvez nós estejamos invadindo a Talvez casa dos animais, né? exatamente, seja exatamente o contrário. E num Uhum. cenário que a gente tem, que a gente fala de 12% de Mata Atlântica, ela não está num bloco só. Ela, infelizmente, está Ah, é isso. altamente fragmentada em Uhum. pequenos remanescentes. Então, aquela biodiversidade que está num bloquinho de mata ali, num pequeno fragmento de mata, ela precisa estar trocando com outras matas. Então, ele precisa Uhum. transitar num campo, num pasto, numa monocultura, Isso. que hoje é o que está acontecendo principalmente na Apodé Bibiribe e em outras áreas de Mata Atlântica periurbanas, né, urbanas ou Uhum. periurbanas, que é isso crescendo, né? E aí vem muito essa ideia de, mas eu não estou desmatando, eu estou colocando, por exemplo, o meu condomínio ou o meu loteamento numa área que é pasto. Só que se você imaginar que aquele animal, aquele bichinho ali precisava atravessar um campo para chegar no outro fragmento, agora ele precisa passar por 50 casas. Então, É verdade. eventualmente, o bicho vai parar, que é o que está acontecendo hoje com as surucucus, É. né? A nossa principal hipótese, lá na Isso. aldeia Bibiribe. Nossa principal hipótese é Uhum. isso, elas têm aparecido mais, não porque elas estão agora preferindo um ambiente mais urbano ou antropizado, mas porque antes elas não eram vistas. E agora, Uhum. quando você coloca 50 casas entre um fragmento e outro, eventualmente Eu ela vou ter que vai atravessar. É. aparecer em Uhum. alguma situação dessa, né? E com grandes florestas vem também a grande responsabilidade de manter ela em pé. Mesmo com a diminuição, inclusive nos últimos 2 anos do seu desmatamento, a Mata Atlântica ainda é uma das mais ameaçadas do país. Como assim ameaçada, Cíntia? A quem interessa um desmatamento da Mata Atlântica? Então, primeiro eu queria comentar sobre essa redução do Opa, desmatamento, vamos lá. porque esses dados que são levantados pelo SOS Mata Atlântica, principalmente para esse Uhum. bioma, eles são considerando desmatamentos ilegais, né? Então, eles já consideram, por exemplo, autorizações de desmatamento concedidas pelos órgãos ambientais para empreendimentos legalizados, conforme a Lei da Mata Atlântica. Só que isso não significa que são pequenos desmatamentos, né? Por vezes são grandes desmatamentos, mas por serem legais, eles saem da conta e talvez para a gente, né, enquanto sociedade, isso não seja exatamente um desmatamento zero ou Uhum. diminuição do desmatamento, mas quer dizer que o desmatamento ilegal está caindo. Mas isso não significa necessariamente que o desmatamento, né, na íntegra está caindo. Então,
feita essa ressalva, né, qual é o grande problema da Mata Atlântica? Ela está Uhum. numa área de especulação imobiliária gigantesca. Então, a gente fala da Mata Atlântica como um bioma inteiro, né? Mas a gente está aí falando de ecossistemas da mata, da floresta ombrófila, né? O termo técnico que a gente usa, que é aquela mata propriamente dita. A Sim. gente está falando de manguezal, que também faz parte do bioma Mata Atlântica. A gente está falando de restingas, que a gente quase não tem, principalmente aqui em Pernambuco, justamente por essa especulação imobiliária de litoral, né? As restingas, elas acontecem justamente nos cordões arenosos de litoral, de praia. Então, a gente tem uma Uhum. especulação imobiliária gigantesca dentro desse ambiente onde ocorre a Mata Atlântica. Então, a cidade, né, falando de Pernambuco mais uma vez, mas não apenas, né, uma realidade muito do Brasil toda, sendo uma floresta atlântica percorrendo Pois é. essa área litorânea, ela tem essa especulação muito grande. Então, não somente para empreendimentos residenciais, mas comerciais, industriais também, porque tudo isso está muito atrelado, né, a questões de Uhum. mobilidade, é onde a gente tem a infraestrutura urbana toda já muito consolidada no país. Então, Sim. acaba que isso tudo vai, uma coisa levando a outra, e por isso que a gente precisa estar muito atento, tanto quanto sociedade, como também como poder público, para frear o que for necessário, né? Sim. Ok, às vezes a lei até permite que tal desmatamento aconteça, mas será que é interessante? Será que na situação crítica que a gente está, de degradação e de fragmentação da Mata Atlântica, será que a gente não vai estar perdendo mais do que ganhando no final das contas, sabe? Então é Total. isso que a gente precisa ter bem isso na cabeça para na tomada Uhum. de decisão de verdade. E veja como isso que você fala é importante em relação ao que é legalizado desmatar, né? O que está permitido desmatar e como isso não entra na conta, porque recentemente a gente teve esse grave retrocesso ambiental que foi aprovado na terça-feira dessa semana, né? Da Comissão de Meio Ambiente do Senado. A emenda 102 do PL 2159, que institui uma nova lei geral de licenciamento ambiental que insere Jabuti, né? Que na prática desmonta a lei da Mata Atlântica. Então, se está legalizado, posso retirar essa Mata Atlântica, né? E não entraria na conta. Exatamente. E é mais um grande retrocesso, né, que a gente vê Uhum. acontecendo. A gente tem uma legislação ambiental hoje no país que ela é até bem robusta, bem Sim. interessante, mas que é de difícil aplicação e de fiscalização É, por conta da dimensão continental que a gente tem no país, né? Mas ainda assim, é uma exatamente. legislação que segura bastante coisa. É, segura bastante coisa, mas ao mesmo tempo tem suas brechas, né? Como a gente estava Uhum. falando dessa questão do desmatamento ilegal. E quando você pensa numa legislação que possa mudar e que possa abrir ainda mais essas brechas existentes para uma praticamente nada, né? O que é a lei de Uhum. licenciamento, essa nova que está sendo discutida no Congresso, prevê que cada empreendimento vai fazer seu autolicenciamento, né? Não Pois de é. uma forma geral, mas assim, abre para grandes possibilidades de não existir estudos ambientais, que é justamente Uhum. o que o órgão ambiental, que é a CPRH, que é o que eu trabalho, né? Faz a análise desses estudos, vê se tem alguma medida compensatória que possa ser aplicada, alguma medida mitigadora, que é aquilo que diminui os impactos, Sim, né? sim. Para que seja aquele empreendimento seja seguro tanto para o meio ambiente, né, para a natureza, mas também para a gente quanto sociedade, Exato. né? A gente tem vários e vários exemplos é, de empreendimentos que, mesmo licenciados, tiveram algumas falhas e deram em grandes problemas, né? Como Sim. as questões das barragens de rejeitos, né, lá em Minas Gerais, Uhum. é, e vários outros, né? O da Braskem, lá em Maceió, que também teve Nossa, pois é, licenciamento, exatamente. mas que tem impactos que são, de fato, muito difíceis de serem analisados. Agora, imagina se nem essa análise, por um órgão Ela acontece, né? ambiental, imparcial, discricionário, acontece, né? Então, isso é Exato. É muito, uma muito análise que é perigoso. unicamente capital. Quero esse pedaço aqui, desmate esse pedaço e segue em frente, né? Exatamente, A mesma questão dos agrotóxicos que são liberados com tanta frequência e em tão grande escala, né? Em exatamente. Pernambuco, o que resta dessa floresta são 15% da sua cobertura original. Aí surge essa frase, né? Se desmatar é só plantar de novo. Mas isso funciona, Cíntia? É só plantar de novo ou faz diferença ter uma mata original? Nossa, faz muita diferença, muita diferença. É, primeiro que uma mata, para você, se você desmatar, daqui que ela chega naquele estágio de É. regeneração Uhum.
parecido vai ser uns 50 anos. Então, vão ser 50 anos de serviços ecossistêmicos não prestados. É uma biodiversidade inteira que fica sem abrigo, é um solo que fica aberto, sem cobertura. Sem falar que a estrutura de uma floresta original ou de uma floresta madura, vamos dizer assim, que a gente Uhum. tem, foi tão degradado, especialmente no Nordeste, especialmente Pernambuco, foi tão degradado que eu, particularmente, não conheço uma área com vegetação primária aqui em Pernambuco, de Mata Atlântica. Caramba. Mas tem uma mata madura, né, em estágios sucessionais avançados de regeneração, e que resguardam uma complexidade ecológica, né, Uhum. muito maior do que uma mata que vai ser replantada. Então, se você imaginar que você precisa restabelecer cada lacinho ali, conexão poxa, fugiu a palavra aqui. Cada conexão ecossistêmica ali Uhum. de entre planta e animal, entre planta e solo, entre planta e água, né? Entre a questão do solo também. Então, é muito tempo até que isso tudo se reestruture. Porque Uma, isso é importante, Cíntia, porque parece que é só plantar uma árvore, mas não é só isso, não é só colocar uma árvore no chão, é tanto processo envolvido no meio, né? De água, até de climas, de mudança climática que a gente está falando, de casa de animais, e somos animais também. É tanta coisa envolvida quando a gente fala de de replantar, né, Cíntia? Exatamente, exatamente, porque não é só replantar as árvores, a gente tem uma gama de vida que está ali. A gente tem bromélias, a gente tem outras epífitas, líquens, tem até as bactérias do solo que são Exato, olha aí. específicas ali para estar dentro, para decompor, para ajudar os fungos a Uhum. decompor aquelas folhas que caem. Então, são muitas coisas, e falando especificamente sobre fauna. A gente tem algumas espécies que são específicas, por exemplo, de subbosque, que é aquela florestinha que está ali crescendo embaixo da floresta grande, né? Uhum. Está ali esperando abrir uma luzinha ou alguma árvore cair para ela crescer. Tem espécies que são justamente desse hábito e são justamente essas espécies mais ameaçadas de extinção hoje. Caramba. A gente tem, por exemplo, aqui localmente a choquinha de Alagoas, né, que ocorria em Pernambuco, mas a gente faz alguns anos já que não tem registro dela aqui para Pernambuco. É uma ave de subbosque, bem pequenininha, que ela se alimenta de formigas de correição. São formigas que não Aham. são, não têm formigueiros, elas são nômades, então elas saem andando de floresta em floresta. E a principal hipótese é que, ainda que tenham alguns remanescentes de mata que tenham esse subbosque onde ela vive, mas por ter usando tanto agrotóxico no entorno Caramba. desses fragmentos, essas formigas que elas se alimentam foram mortas, não conseguem mais passar de um fragmento para o outro, como a gente Uhum. falou nessa questão dos corredores ecológicos, como são importantes. É, e aí o bicho some junto com aquele alimento que ele se alimentava. Né? Então é como Caramba. a gente vê como é importante cada elo desse dentro da cadeia Do pequeno ao do grande, como faz uma ecossistema, grande diferença, né? como faz uma grande diferença. E a gente pensa, né? Poxa, para que serve uma formiga, né? Tem gente que pensa, mas pra que uma formiga? Qual é o problema de eu ter um Sim. passarinho preso, né? Então, assim, Total. são coisas que a gente talvez não enxergue, não tenha essa dimensão da importância, mas dentro do contexto faz toda a diferença. E aí, Cíntia, em Pernambuco temos mais de 60 unidades de conservação, que a gente fala, né, assim, de um lugar seguro para plantas, para as árvores, para a nossa Mata Atlântica. O que são essas unidades, Cíntia? O que acontece com elas diferente das áreas que não são conservadas? Então, as unidades de conservação, elas são áreas protegidas legalmente, né? Então, o Uhum. poder público, seja o município, o estado ou a União, eles têm esse poder, o poder e o dever até, né, de É. estabelecer essas áreas protegidas. E aí podem ser de proteção integral, que é onde a gente vai, de fato, proteger tudo, né? Aquela área fica realmente intocada, ou praticamente intocada. E tem as de uso sustentável, que é onde a gente vai usar aquela área ali com sabedoria, né? A gente pode utilizar os recursos, a gente pode é, ter água, ter alimento, né? Coletar madeira, coletar frutos, e ter alguns outros usos também, de forma sustentável, né? De forma que aqueles recursos não se acabem para Entendi. as futuras gerações. Então, Uhum. é um espaço realmente onde a gente vai ter uma diretriz de uso mais específica, vai ter um estudo que vai estabelecer quais são as áreas, quais são as
o zoneamento daquela área, onde é que pode ter tal coisa, onde não pode ter. Então, vai ser uma área que também vai ter uma administração mais específica, vai ter uma gestão participativa por meio do conselho gestor, que é paritário, né? Então, tem tanto participação de órgãos públicos quanto da sociedade Não, é civil, importante. em vários segmentos. Então, é uma área que ela vai ter um cuidado especial, não só do poder público, mas também da sociedade, e a gente consegue cuidar dessa área de uma forma mais especial. E quando a gente fala assim, 60, mais de 60, parece muito, né, Cíntia? Mas quando a gente pensa na extensão, e como você falou, que a nossa floresta atlântica ela é tão espalhada, talvez não seja tanto assim, né? Quando a gente pensa que o que sobrou de Mata Atlântica é tão pouco, né? Exatamente. E, como eu falei, especialmente em Pernambuco, que foi altamente degradado. Então, a gente tem é, pedacinhos de floresta protegidas, né? Essas Uhum. unidades de conservação, como a Mata de Passarinho, né? Que é uma reserva de floresta urbana que tem 14 hectares só. É uma área bem pequenininha, fica lá em Passarinho, em Olinda. E a gente tem outras áreas super. Sim, e você fala que essa passarinho ela é pequena, é a maior da região de Olinda. Então você veja, né, Aham. como são as coisas. Como é perigoso isso de, não, tá ótimo, temos muito. Não é muito, né? Não, não é muito, não é muito. E aí, como eu dizia, a gente tem dentro da aldeia Beberibe, né, na área de Sim. proteção ambiental da Beberibe, que é a unidade de uso sustentável, o maior remanescente é ao norte do Rio São Francisco de Mata Atlântica, que é a Mata do Siminique, né, do campo de instrução do Exército, que tem mais de 7.500 hectares. Então, é uma área gigante Uhum. que não está, que está em processo de regeneração, né, nos últimos 80 anos, como a gente estava falando, né? Então, ela está começando a estar num status de floresta madura, né? Sim. Tem muita biodiversidade, tem mais de 220 espécies somente de aves, tem várias espécies ameaçadas de extinção. Então, a gente vê como é importante a gente, de fato, ter grandes áreas também conservadas. Perfeito. Mata Atlântica de pé. Mais vale uma floresta em pé do que uma floresta no chão. Por muita coisa. Pelos animais, pelos insetos, pela própria natureza, por nós. Mata Atlântica de pé. Esse é o nosso grito para esse mês de maio, o mês da Mata Atlântica. Olha, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no nosso programa, mas volta já com muito mais mata, ou pelo menos com o que sobrou dela, para a gente continuar conservando. Fica aí, a gente volta já. Agroecologia em Foco. Você sabia que tem um jeito de não perder nenhuma novidade sobre a agroecologia, meio ambiente, sobre a agricultura urbana e familiar? Agroecologia em Foco, o canal do WhatsApp do Centro Sabiá. No Agroecologia em Foco você vai receber notícias, matérias, podcasts, vídeos e também o 2 Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Siga o Agroecologia em Foco, canal do WhatsApp do Centro Sabiá. Está no ar o Convivendo no Semiárido. No semiárido, a terra ensina que cuidar bem dela é o caminho para produzir mais e melhor. Mas vez ou outra, a gente ouve que agrotóxico é necessário para proteger as plantações. Será mesmo? A indústria promete produtos que facilitam o trabalho, mas esses venenos trazem mais dor de cabeça que resultados. O agrotóxico enfraquece o solo, contamina a água e faz mal para a saúde de quem está na roça e de quem consome. Mesmo com todo cuidado, esses produtos ficam nas plantas e chegam na nossa comida. A agroecologia mostra um outro caminho, mais saudável e sustentável. Sem o uso de agrotóxicos é possível cuidar da terra, aumentar a biodiversidade e fazer a produção render mais. E o melhor, garantir que os alimentos sejam seguros para a sua família e para quem compra. Agricultor e agricultora, você já faz parte de uma história de resistência e tradição. Apostar na agroecologia é resgatar esse saber, é preservar o meio ambiente e também valorizar o que a nossa região tem de melhor. Quer saber mais sobre como adotar práticas agroecológicas na sua propriedade? Procure as organizações que fazem parte da Rede ASA ou acesse
asabrasil.org.br ou siga @articulação semiárido nas redes sociais. Convivendo no Semiárido, uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Cíntia Lima. Hoje nosso assunto é Mata Atlântica de pé. Cíntia, ouvimos muito falar sobre preservar a natureza. É a vida toda escutando essa frase, né? Precisamos preservar. Mas no caso da mata, é mais do que preservar, é conservar. Qual a diferença? É só uma semântica, é só na palavra? Ou o que muda, Cíntia? Não, tecnicamente tem diferença também, né? Quando a gente fala preservar, é uma coisa mais profunda, né? A gente realmente quer manter aquela área intocada, né? Preservar é manter preservado com suas características naturais. Quando a gente fala conservar, conservar é um termo mais amplo que, inclusive, alberga, né? Tá dentro, o preservar tá dentro. É uma das possibilidades do conservar. Só que o conservar também inclui a parte de uso sustentável, como eu falei, de algum tipo de manejo, né? Então, é aquele uso com sabedoria, né? Você pode usar em vários graus, desde preservar até o uso com sabedoria, mas desde que sempre se observe essa questão de manter esses recursos para as futuras gerações, porque a gente não pode achar que a gente é dono de tudo e que a gente pode usar indiscriminadamente esses Que é o que recursos nos trouxe naturais, até porque, aqui, de né, fato, Cíntia? exatamente, É uma ideia de que exatamente. tudo é eterno, é perene, são rios que não acabam, é a água que é sem fim, são as florestas que estarão aqui para sempre, mas não estão. Estamos hoje vivendo mudanças climáticas extremas que mostram pra gente que o que é deserto pode ficar desértico mais ainda, o que é semiárido virando deserto. E isso pode vir para cá também, né, Cíntia? Trazendo para dentro de florestas também. Exatamente, e não é tão difícil, é muito. A gente está num nível de utilização e exploração dos recursos naturais que, de fato, desequilibrou muito toda essa questão planetária, né? Sim. E não é diferente para a Mata Atlântica, né? A gente vê o quanto tem sido difícil lidar com as mudanças climáticas em ambientes urbanos, mesmo que verdade. associados, né, de perto aí pela Mata Atlântica. Então, você vê que em áreas onde tem mais mata, você tem menos problema com deslizamento, com movimentos de massa, né, que é justamente esses deslizamentos de terra, com enchentes, com outras coisas. Mas quando você vem para um ambiente mais urbano, onde não tem solo para infiltrar essa água, que ainda que seja natural, que chova mais, por exemplo, no período do inverno, mas o que vai acontecer com as mudanças climáticas? Vai acontecer tudo muito, num período de tempo muito pequeno. Foi o que a gente viu essa semana, verdade. né? Essas últimas semanas. Passou muito tempo praticamente sem chover, e de repente, quando choveu, isso. choveu tudo de uma vez. Então, são essas coisas que a mata ajuda a equilibrar, né? Enquanto você tem uma área com mais mata, ela vai ficar uma área mais equilibrada. Mas ainda assim, em relação ao clima também, né? Eu estava conversando sim. esses dias com o pessoal lá de aldeia, e eles dizendo, poxa, há 5 anos, 10 anos atrás, a gente sentia frio aqui em aldeia, a gente ficava saindo fumacinha quando falava. E agora a gente está morrendo de calor, mesmo no inverno. Então, assim, inverno, né? Assim, choveu é inverno pra gente. Mas, assim, é visível, mesmo nas áreas de mata, o quanto essas mudanças climáticas já afetam e já atuam. Então, a gente precisa cada vez estar mais atento a como a gente está lidando com essa floresta. Perfeito. Aqui Ela nos... pode ser a resposta para a adaptação às mudanças climáticas. As respostas elas já estão aqui, né? E não são coisas inovadoras, novas, futurísticas. É um passo, inclusive, para trás, né? A gente fala muito de um futuro ancestral, que é pensar nessa produção, nessa forma de fazer que é antiga. Aqui no Sabiá a gente fala de plantar água. Cuidar das florestas também é cuidar da água do nosso estado, né, Cíntia? Você começou nossa conversa, inclusive, falando disso. Que relação é essa que a mata tem com a distribuição de água no nosso estado? Então, a Mata Atlântica, ela, não só a Mata Atlântica, né? Qualquer tipo de cobertura florestal no solo, ela, mas especialmente a Mata Atlântica, ela faz com que a água da chuva infiltre
mais lentamente no solo, né? Primeiro infiltre, porque quando você não tem nenhuma cobertura, a água simplesmente cai no solo e escoa, né? Quando você tem mata, e quanto mais essa mata for protegida e tiver consolidada ali no solo, ela vai ajudar essa água a infiltrar lentamente para o solo e abastecer o lençol freático por mais tempo. Então, garante essa segurança hídrica, né? E esse abastecimento dos lençóis freáticos e dos cursos d'água superficiais também, os rios, né? Mananciais de uma forma geral. Então, ela tem essa conexão muito direta de onde a gente tem mata, a gente tem água. Que maravilha. Olha aí, é plantar água, é disso que estamos falando. Cíntia, Pernambuco conseguiu diminuir, né? Apesar de toda aquela discussão né, que você trouxe, mas diminuiu o desmatamento da Mata Atlântica em 2024 pelo segundo ano consecutivo. Mesmo assim, ainda se foram quase 58 mil hectares de vegetação nativa dentro de unidades de conservação. Pensando em tudo isso que a gente está conversando, Cíntia, toda essa nossa conversa que a gente trouxe até aqui, por que é tão difícil manter a Mata Atlântica de pé? E é difícil justamente porque a gente está numa área altamente habitada, num terreno que é muito fértil, né? O solo da Mata Atlântica é um solo muito fértil. Então, ela tem muitos usos, assim. Aqui, para minha experiência dentro da região da Mata Atlântica de Pernambuco, a gente vê muito desmatamento para agricultura, para pecuária e para ocupações irregulares, nem tanto para ocupações regulares, que é aquele desmatamento legal, que é possível, mas que no licenciamento ambiental, e aí vem a importância do licenciamento ambiental, a gente traz essa tônica, né, de, não, vamos reduzir esse desmatamento, minimizar ao mínimo possível, ou, por vezes, quando é em unidades de conservação, a gente consegue até não ter desmatamentos de fato. Mas essas outras atividades que, por vezes, não são licenciadas, principalmente a agricultura, agropecuária, de uma forma geral, né? E ocupações irregulares é onde a gente vê esse desmatamento maior, né? Então, a gente tem muitas questões sociais atreladas, né? Principalmente em relação a essa questão das ocupações irregulares, né? Muitas áreas de restinga, muitas áreas de manguezal, por estar crescendo, por exemplo, ali naquela região, Porto de Galinhas, Muro Alto, a gente vê crescendo todo um aparato turístico, né? Toda uma estrutura turística, mas que agrega também esse chamado por força de trabalho. E as pessoas querem estar ali perto, não têm condições de pagar por um local para morar e acaba tendo que fazer esse tipo de ação. E aí, como eu falei, é uma questão muito vinculada ao social também, né, que a gente precisaria de políticas públicas para estar atuando e garantindo, né, uma moradia digna para essas pessoas, para estar fazendo esse crescimento ser sustentável, né, esse crescimento, essa demanda por turismo, por serviços, né, enfim. Mas é principalmente essas questões, a agropecuária e a ocupação desordenada de uma forma geral. É isso. A gente chegou até aqui em nosso papo e chega a hora de meter o bico, Cíntia. Mete o Bico é o quadro do podcast onde você traz seus pontos finais, mete o bico de uma vez por todas na questão da Mata Atlântica. Cíntia, se desmatar, o clima vai esquentar. Se desmatar, os mananciais eles secam. Se a gente desmata, queima, destrói, a gente perde vida, vegetação originária, animais. Pensando em todo esse nosso papo, como manter, então, a Mata Atlântica de pé? Mete o bico? Eu acho que toda a solução, ela passa pela educação, sabe? Eu acho que a gente expandir essas ações de educação ambiental para todos os públicos é essencial. A gente garantir essas políticas públicas, a assistência do Estado para orientar esses tipos de ocupação, orientar o licenciamento ambiental de atividades agropecuárias, a gente sensibilizar os tomadores de decisão em relação a projetos estruturadores, né? a novos projetos, e garantir o licenciamento ambiental é essencial, né? Então, quem não assinou ainda aí o PL contra o PL da devastação, por favor, procurem aí nas redes, que está todo mundo se pronunciando. É muito importante que a gente, enquanto sociedade, se posicione, né, em que os políticos entendam que político entende voto, né? Então eles têm que entender que eles vão perder voto se eles continuarem querendo bancar a destruição dessa forma.
Mata Atlântica de pé. Mais vale a nossa floresta em pé do que deitada. Cíntia, muito obrigado pelo seu papo, muito obrigado por trazer tantos esclarecimentos. É isso, vamos assinar sim essa PL, vamos contra o desmatamento, contra a destruição da nossa Mata Atlântica. Muito obrigado por participar com a gente, viu, Cíntia? É isso, João. Foi uma satisfação e estou à disposição aí. Vamos conversar mais outras vezes. Maravilha, vamos sim. Tem muita Mata Atlântica para ser descoberta ainda. Gente, hoje conversamos aqui com Cíntia Lima, bióloga, mestre em Biologia Vegetal e doutoranda em Etnobiologia e Conservação da Natureza pela UFRPE. Ela é servidora pública da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, como analista ambiental na gestão de áreas protegidas. Então é isso, minha gente, papo batido. Agora eu quero falar com você que tá me ouvindo. Você que vem aqui toda semana escutar o Cantos do Sabiá. O Centro Sabiá é uma organização não governamental que trabalha tem mais de 30 anos pelo semiárido, por agricultores, por agricultoras, pela agroecologia, pela justiça no campo. Mas a gente não faz essa luta sozinho não, a gente precisa de você. A sua colaboração, seja ela uma vez só, seja ela todo mês, transforma a vida de muita gente no campo. Vem fazer parte do Centro Sabiá com a gente. Bora fazer hoje uma mudança que garante o amanhã de quem coloca comida na minha, na sua, na nossa mesa, na mesa de todo o Brasil. Posso contar com você? Vem fazer parte dessa luta. Vem fazer parte da agroecologia. Acesse centrosabiá.org.br/colabore. Vem doar, vem com a gente. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Muito obrigado por sintonizar com a gente. Semana que vem tem mais. Segue a gente aí. Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.